Na cidade de Chipre, em 300 a.C., habitava um comerciante muito próspero chamado Zeno. Durante uma viagem da Fenícia para o Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua mercadoria. Por causa desse único acontecimento, que estava além do controle de Zeno ou de qualquer outro, este homem próspero tornou-se pobre num piscar de olhos. Imagine-se no lugar de Zeno. Como reagiria ao ver todo o seu esforço de vida ser levado pela força implacável da natureza? Qual seria a reação adequada? Ficaria furioso, triste? Sentiria que a vida foi injusta? Para muitos de nós, todas essas seriam reações comuns, mas não para Zeno, o precursor do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar para sempre, e uma simples reestruturação da sua mentalidade pode desencadear transformações maiores e mais significativas no futuro. A essência do estoicismo é a verdadeira definição de aceitação e indiferença. Após estudar as obras de Sócrates e outros filósofos renomados, Zeno desenvolveu e difundiu o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos exercer esse controle com maestria. Em vez de lamentar o ocorrido, ou neste caso as mercadorias perdidas, Zeno focou em manter sua serenidade diante da situação, mantendo-se calmo e equilibrado, apesar das adversidades. Hoje, muitos veem os estoicos como indivíduos inquebráveis, que não se entregam facilmente a extremos emocionais, evitando explosões de raiva ou crises de ansiedade. Mas o conceito original do estoicismo era muito mais amplo. Mais do que apenas uma forma de descrever pessoas inexpressivas, o estoicismo era uma perspectiva para compreender e interpretar o mundo. Era um modo de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que era aplicada milhares de anos atrás. E seus benefícios são igualmente valiosos. O estoicismo nos permite processar emoções negativas provenientes de experiências adversas, transformando-as em reflexões que nos proporcionam uma visão única do mundo. A perspectiva é tudo. E cada pessoa no mundo tem vivências e, consequentemente, pontos de vista distintos. Como os estoicos se reuniam, debatiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos, e por isso, não fazia sentido restringir esse conhecimento às salas de aula ou a pátios palacianos. Como resultado, desde escravos até imperadores podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois foi outrora escravo, Sêneca, um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, combatendo todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até cunharam a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em metrópoles como Nova York, Toronto, Dubai e Londres devido à sua diversidade, e essa era a unidade e coesão que os estoicos defendiam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram permitidas a estudar filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musônios Rufus, mestre de Epicteto, certa vez disse: "Não são apenas os homens que possuem um desejo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres são tão tocadas quanto os homens por atos nobres e justos, e rejeitam o oposto dessas ações. Sendo assim, por que seria adequado para os homens buscar e examinar como viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não para as mulheres?" Mesmo em uma época em que não era comum, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo repleto de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem, mas porque eventos ruins inesperados nos ocorrem. A chuva é benéfica, ela irriga nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura agradável e úmida. Mas a verdade é que, quando uma nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então,
Por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja adversa, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e esteja satisfeito sabendo que ele pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício voltado para aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente tomaria quentes, alimente-se apenas de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda a entender que, não importa o quão difícil se torne, ainda sobreviveremos e possivelmente prosperaremos se nossa mentalidade estiver correta. Ao sermos capazes de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuras adversidades. No estado atual do mundo, onde somos constantemente bombardeados por publicidade, somos levados a acreditar que, se não tivermos o último lançamento, não parecermos de uma certa maneira ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é agora mais importante do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito. Crescemos aprendendo em casa, na escola e observando o mundo ao nosso redor. O fato é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos, sem saber, estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos, no final, desapontados e insatisfeitos. Não é assim que devemos viver. Em vez disso, devemos focar em nos aprimorar por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por esse motivo. Associar qualquer esperança externa ou expectativas secundárias às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Muitas vezes tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro de luxo, uma casa. Às vezes fazemos tudo isso pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas da vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos basear nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresente. Porque independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais estão relacionadas às escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Esforçar-se para alcançar objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, na visão de um estoico, inútil. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso de seu trabalho com base no esforço que investiu e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa libertar-se das algemas sociais que você mesmo colocou. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu trabalho nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e, portanto, vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele volta para casa pensando que deve ser ruim no que faz. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado de mau humor, alguém mais pode ter sido mais qualificado naquele momento, ou talvez a empresa estivesse passando por dificuldades financeiras e simplesmente não pudesse arcar com isso.
Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente baseasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva correta, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reestruturação da mentalidade que é fundamental. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, em 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial, e depois ter o que é suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns para os outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua. Quando foi libertado, foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitos pensaram que ele iria punir severamente todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão. Mas, claro, ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a punição dos culpados, Nelson Mandela instigou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. A REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite desafiar o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica e, ao perceber que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, isso é mais fácil de dizer do que fazer, mas, como os estoicos nos ensinam, a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre como reagimos ao que acontece conosco. E no final do dia, essa é a única coisa que realmente temos controle.